Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Como será o fim dos tempos? Para você que está aqui presente, para você que está em casa, está acompanhando pela live ou acompanhando pelo Maná Diário, eu quero trazer nesse momento um assunto que é extremamente atual e muito importante. Tomara que você esteja atento ao que vai ser falado aqui nessa noite, porque essa palavra tem poder para mudar a sua vida. De verdade. Não é um jargão, não é uma palavra jogada ao vento, mas é uma realidade. Mateus 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha para cá. A figueira que Jesus estava falando, ele estava se referindo de Israel. Israel seria completamente destruído, ao ponto de ser espalhado e não ser mais uma nação. Seria um povo, mas não uma nação. Pastor, qual que é a diferença de povo e nação? O povo, ele descende de um mesmo bloco, de uma mesma família, de uma mesma origem. Uma nação precisa ter um território político, uma terra, um lugar. Para ser uma nação, é necessário ter um território. E na década de 70, Israel deixou de ser nação, porque o imperador Nero mandou que Israel fosse invadido, Jerusalém fosse invadido, e os judeus foram espalhados por todo o planeta. E aqui fica sinalizado, e daqui eu continuo onde eu parei semana passada. Isaías, capítulo 66, versículo 8, está escrito assim: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que pode um país nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz aos seus filhos. Uma nação nascendo em um dia. Quando que Israel renasce? 1948. Em uma reunião da ONU,
onde um brasileiro chamado Oswaldo Aranha desempatou o empate técnico que havia acontecido, assinando o reestabelecimento e reconhecendo a nação de Israel. E foram poucos judeus para lá, foram cerca de 600. E hoje tem uma nação consolidada. Glória a Deus por isso. Pastor, mas o que tem isso tudo a ver com sinais do fim? Você viu o que Jesus falou aqui no que nós lemos? Nós precisamos aprender a ler Bíblia. Às vezes você lê Bíblia como se fosse um jornal. Jesus ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a vosso respeito. Aqui em Mateus 24, está escrito assim, versículo 34: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Tudo o que ele disse de Mateus 24. E vou dizer para os irmãos, são poucas pessoas que estão preocupadas com o arrebatamento da igreja. Eu digo isso baseado na quantidade de visualização que nós tivemos essa semana falando de arrebatamento no Maná Diário. São poucas pessoas que estão se interessando pela volta de Jesus. E isso faz parte de um dos sinais do fim. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Tem uma versão que diz que de quase todos. Mas enfim, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Que geração? A geração que vê a figueira florescer. Agora nós temos que descobrir quanto tempo vive uma geração. Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, fala comigo, 70 anos, ou havendo vigor, fala assim comigo, a 80. Bem? Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, pela Bíblia, eu descubro que uma geração, ela dura entre 70 a 80 anos. Qual que vai ser essa geração? A geração que viu a figueira florescer. 1948, a figueira floresce. 48 mais 70 dá quantos? Dá quanto, gente? 18, né? 2018. E mais 80? 2028. Nós estamos em qual ano? 2022. Ah, pastor, mas está escrito que daquele dia e hora ninguém sabe. Mas ele falou, fica atento com os sinais. Ninguém sabe mesmo, mas os sinais estão aí. Qual era o sinal? A figueira florescer. E o que ele disse? Essa geração não passará. Eu não sei se você sente o mesmo temor que eu estou sentindo agora. Eu não sei se você preocupa com isso.